Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o 4º episódio do nosso podcast, o Reverbere, o podcast do Portal LC. Hoje o tema da nossa conversa é seguro garantia, isso mesmo. Vamos aqui tratar de um tema que não é tão ligado à contratação pública, digamos assim, não é contratação pública por si só, mas é um tema que tem muita conexão porque é uma das garantias mais usadas para os contratos da administração pública. Estamos aqui hoje com alguém que entende bastante de seguro, o nosso convidado, o doutor Igor Lourenço. Ele é procurador federal da AGU, diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério de Trabalho e Previdência, foi procurador-geral e diretor da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Igor, na verdade, Igor, eu falei aqui que você foi procurador-geral e diretor da Superintendência de Seguros Privados, né, da SUSEP, mas na verdade você foi um bocado de coisa. Você foi chefe de gabinete do Procurador-Geral Federal, você foi procurador-chefe do FUNPRESP, ou seja, você tem bastante experiência na administração pública e em especial nessa área de previdência, seguros. Para a gente, amigo, é uma felicidade receber você aqui para conversar sobre esse tema que, como eu disse inicialmente, tem muita relação com contratos administrativos, mas não é contratação pública pura, né? Raiz. E por isso que a gente queria você aqui, que entende tanto sobre o tema, para nos ajudar, irmão. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Rafael, Daniel. É um grande prazer aqui estar participando desse podcast aqui, o Reverbere. Vocês são referências, né, para nós que estamos na vida pública há muito tempo, trabalhando com isso, especialmente em licitações e contratos. E para falar de um assunto que eu acho que é palpitante dentro da administração pública e na sociedade como um todo, né? O seguro cada vez mais é internalizado na vida do brasileiro e o seguro-garantia é um instrumento financeiro muito importante, não só para a administração pública, mas como um instrumento de alavancar a economia brasileira. Então, eu estou muito feliz aqui pelo convite, agradeço. Vamos seguir esse bate-papo gostoso aí. Rapaz, olha, a felicidade é nossa, mas eu garanto que vai ser mais ainda dos nossos ouvintes, de quem vai nos assistir, porque o Igor já aqui numa conversa prévia já trazia para a gente tanta informação, né, Foi. Daniel Barral, nosso outro aqui, que não é convidado, é da casa, mas é alguém que tem um especial apreço pelo tema das garantias contratuais. O Barra tem até um curso voltado que é só para isso, o tratamento das garantias contratuais. Na verdade, eu lembro, Igor, lá quando a gente ainda estava nos trabalhos iniciais, tomou posse, era recém-empossados, e eu conheci o Daniel, e ele era o único que lia as circulares da SUSEP sobre seguro-garantia. Não entendia muito não, mas lia. E ajudava a gente. Agora o Igor vai ajudar a gente aqui. Barra, tudo bom, amigo? Tudo bem. Bom demais estar com você aqui em mais um episódio do nosso podcast, o Reverbere. E queria que você aí começasse então, eu diria que a condução desse podcast é sua, e trouxesse para a gente, antes de que o Igor pudesse detalhar para a gente especialmente aí a nova circular da SUSEP, a circular que saiu recentemente, 662, de 11 de abril de 2022. Lembrando que o Igor trabalhou na elaboração dessa circular, quando ele era diretor da SUSEP, mas antes de falar da circular em si, a gente queria, Barra, que você trouxesse para a gente aí umas linhas gerais da garantia contratual na nova lei de licitação, na lei 14.133. A palavra é sua, irmão. Perfeitamente, Rafa. Tema espinhoso, né? Porque falar com o especialista presente, a gente tem sempre que estar um pouquinho cauteloso. Eu vou fazer só um apanhado geral para passar a palavra para o nosso convidado. Igor, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Você é o primeiro convidado do nosso podcast, no nosso 4º episódio. Está estreando aí esse formato. Agradeço aí pela sua presença, viu? Uma honra. Mas, olha, colegas, o que é que acontece? As garantias, elas não são só garantias de execução de contrato, são garantias também, tem outras modalidades previstas, tanto na Lei 8.666, como na Lei 14.133. Então, o que eu quero fazer aqui muito rapidamente, Igor, é fazer uma pequena apresentação
do que a gente tem na Lei 8.666 e as inovações na Lei 14.133 para depois a gente passar para 662. Quando a gente vai para a Lei 8.666, a gente tem a garantia de proposta, que é uma garantia de participação, né? É quase uma forma que a administração tem de obrigar o licitante que está tentando participar da licitação e tentando ganhar o contrato, que honre aquela sua proposta, né? Então, caso ele não honre a proposta, não honre o compromisso que ele assumiu na participação, deixando de assinar o contrato, ele perderia a garantia que tanto na Lei 8.666 como na Lei 14.133 está no percentual de até 1% do valor estimado do contrato, então ali a gente não tem nenhuma grande alteração. Eu queria destacar, aproveitando aí que a gente começa falando por uma garantia, que não é exatamente o tema do nosso podcast, mas eu peguei carona aqui, porque é o seguinte, nós temos duas alterações práticas na garantia de proposta, eu já deixo aqui o bizu para vocês. A gente tem uma mudança, né, de normativo, porque o artigo 58 diz, Rafa, que a garantia de proposta agora é um requisito de pré-habilitação. E por que isso é importante? Porque que a jurisprudência do TCU, e aí eu me refiro especificamente ao acórdão, vocês sabem que eu gosto de deixar os acórdãos aí para vocês aprofundarem o estudo, então vão lá no acórdão 802/2016 plenário, em que o TCU entendia, no contexto da 8.666, que não é possível exigir a garantia antes. Você tinha que apresentar a garantia de proposta no momento da apresentação dos documentos de habilitação. E para a administração sempre foi interessante fazer a garantia da proposta antes, porque você sabia quem ia participar da licitação. Então, com 3, 4 dias, você pedia a garantia de proposta, você já amarrava o cara no compromisso para ele participar da sua licitação, seja uma licitação presencial ou eletrônica. Como agora, né, penso eu, é requisito de pré-habilitação, a gente vai poder exigir a garantia de proposta antes da apresentação efetiva dos documentos. E se você me permite, Barra, a lei do pregão ela era expressa em dizer que não poderia ter garantia de proposta para o pregão, ou seja, na modalidade de licitação pregão. E a lei 14.133 não traz essa vedação, então você pode ter agora garantia de proposta até para o pregão. Exatamente. Exatamente, isso é interessante. E um outro ponto que cai também na jurisprudência do TCU, desculpa, eu não sei se o Igor queria comentar alguma coisa. Não, eu estou aprendendo, como de costume com os colegas, eu sempre aprendo sobre licitações. Se quiser, só... eu tenho o hábito, é só Igor, pegar o microfone. Eu tenho o hábito, Igor, de falar demais. Não, então fique à vontade para mim. Vamos concorrer um pouquinho. E um segundo ponto, para fechar essa questão da garantia de proposta, é o seguinte. O artigo 31, parágrafo 2º da 8.666, vedava a gente estabelecer capital mínimo, patrimônio líquido mínimo e garantia de proposta, porque o legislador na 8.666 utilizava o termo ou, né? E agora, no artigo 69, parágrafo 4º, não se usa mais esse adjunto alternativo, né? Então, agora, pela Lei 8.666, cai também essa jurisprudência. Na 14.133 cai a jurisprudência do TCU que vedava você exigir capital mínimo e garantia de proposta. Mas esse não é o tema do nosso podcast. Esse é só uma introdução. O tema do nosso podcast era a garantia de execução de contrato. E aí, rapidamente, né, porque eu sei que eu estou tomando o tema de vocês vão passar até esse ponto aqui para ouvir o Igor no final, mas o que tem de novidade na garantia de execução? Né? A gente tinha os limites. Na 8.666, a gente sabia que era de 5% ou 10%, e aí esse 10% era, como dizia lá o artigo 56, dizia não, porque diz, né? Nós temos 8.666 e 14.133 coabitando. Mas o 56, parágrafo 3º, era muito restritivo para você utilizar os 10%. Você tinha que ser obra de grande vulto, um parecer técnico dizendo que era necessária a ampliação do limite e aprovado por autoridade superior. Ou seja, era para não fazer mesmo essa ampliação de 10%. E agora não. Agora a gente tem 5% do contrato, 10% desde que justificada mediante análise de complexidade técnica e riscos envolvidos, simplificou, tornou menos pesada a caneta do gestor, né, para ampliar o limite de 10%, e 30% para grande vulto, que agora na lei, depois da atualização que recebeu em dezembro do ano passado, está em 216 milhões e quebradinho, 216 milhões, 81 mil e alguma coisa. Pois bem, então mudou os valores e mudou um pouquinho em relação ao seguro-garantia. E aqui eu estou encerrando aqui essa primeira apresentação, sem antes deixar
uma linha aqui para a gente começar esse nosso debate, porque eu separei aqui algumas alterações que me chamaram a atenção na lei, e aí eu queria muito te ouvir, Igor, em relação ao que você pensa. Eu separei aqui 3 principais, né? A primeira, né, o artigo 96, parágrafo 3º da lei diz que a gente agora, quando o licitante, né, o nosso contratado, recebe e opta pelo seguro-garantia, ele precisa de um tempo antes da assinatura do contrato para apresentar a pólice. O edital agora vai ter que ter um prazo de pelo menos um mês para ele ir lá na seguradora, contratar o seguro e depois voltar e celebrar o contrato. Eu acho que isso tem a ver com o tema que você estava até conversando com a gente antes, do Step-in, que está lá no 102. Porque o Step-in disse que, em determinadas situações de obra de serviço de engenharia, a gente pode obrigar o cara a assinar o contrato, um seguro-garantia, e depois, em caso de inadimplemento, a seguradora entraria na jogada, o que é um tema também que eu acho que é interessante da gente debater. E, por fim, né, uma coisa prática que acontecia muito nas licitações, que era o tomador deixava de pagar o prêmio e aí algumas seguradoras queriam utilizar isso como argumento para não pagar o seguro caso houvesse o sinistro. E agora a lei é expressa dizendo que a falta de pagamento do seguro não gera, né, a possibilidade de inadimplemento ou a possibilidade de execução do seguro-garantia. Né? Eu não sei se eu utilizei os termos corretos, mas agora a gente vai ouvir tudo do nosso colega, querido Igor. Por favor, meu amigo, essas alterações são as mais importantes ou você acha que a gente tem coisas mais aí para falar da circular? Primeiro eu estava adorando aqui a aula de vocês, eu sempre aprendo sobre licitações e contratos, né? São especialistas aqui, a gente vai falar de um assunto mais espinhoso, eu acho. Eu acho que o seguro-garantia, sim, como modalidade de garantia de execução do contrato, ele é um instrumento importante, mas tem as suas peculiaridades, né? Eles têm, diferente da fiança ou da caução, que é basicamente o pagamento do dinheiro, o seguro ele envolve uma operação, né? Um contrato separado, que tem, o seguro-garantia tem uma característica própria. Ele é de 3 partes, né? Um seguro que a gente chama de 3 partes. Ele tem o contratante, que a gente chama de tomador. A gente tem a seguradora, que é aquela que afiança, então, aquela obrigação. E tem o segurado, que é aquele que recebe a garantia, como, no caso da administração pública, como uma obrigação da lei, né? Para poder viabilizar a contratação daquela obra ou serviço específico. Então, o seguro-garantia já tem essa natureza diferente. No seguro que a gente está acostumado, seguro de carro ou de vida, eu contrato para mim. Né? Então, eu contrato. Se acontecer uma coisa, eu que sou o beneficiário. No contrato de garantia, não. Ela tem essa grande distinção. E a lei aqui, ela trouxe ela deu a meu ver, assim, uma atenção especial ao seguro-garantia, quase que uma preferência por esse instrumento, porque ele tem características diferentes. Como eu falei, os outros mecanismos são depósito de dinheiro. E o dinheiro, às vezes, não é interessante para a administração. Não é porque a gente tem limites, né, de despesa, tem regras de teto que, às vezes, não autorizam novos dispêndios, e tem a própria operação de contratação, que é uma operação complexa, né? Exige tempo, dedicação de servidores, edital, pregão, o que for feito num processo licitatório, ele tem uma complexidade. Então, muito importante para a administração, ou mais importante para a administração, é ter o resultado daquele produto. Seja obra ou serviço. Então, eu não quero receber multa, eu não quero receber dinheiro. Isso não é importante. O que eu quero é o objeto. E aí o seguro-garantia tem um papel super importante para fazer isso. Ele consegue fazer isso. E aí vem, porque a lei foi amarrando um pouco as questões. Sim. Tinha aquela discussão, começando um pouco de trás para frente, do tomador, né, que no nosso seguro normal eu pago e eu sou beneficiário. Se eu não pago, eu perco o direito de ser beneficiário. No seguro-garantia, não. Eu pago como contratante, apresento essa garantia a um terceiro, que no caso que a gente está falando aqui da administração pública, e este terceiro, então, é o credor da seguradora. E eu sou o devedor da seguradora. Mas se eu deixar de pagar, a seguradora continua sendo obrigada a prestar a indenização ao devedor. E é por isso que eles utilizam, entre essa relação de tomador e seguradora, um instrumento chamado contra-garantias. As contra-garantias são garantias que o tomador oferece à seguradora para o caso dele deixar de pagar, porque a seguradora não pode sair do risco. Sim. Então, ela tem que continuar ali cobrando. Então, essa é uma importante. Existia uma época, uma dúvida, já há algum tempo a SUSEP já tinha pacificado isso. Nessa circular que a gente vai tratar, também está tratado de forma clara essa questão, mas a lei veio ali botar uma pá de cal
nessa discussão, né? A cláusula do step-in, que para mim, aí sim, a grande inovação da lei, não era vedado antigamente, não existia nenhuma proibição, mas quando você coloca na lei as condições, você dá clareza a como é que você vai dar. A cláusula step-in é essa que eu julgo que vai ser transformadora dentro da administração pública, quando se externalizar com maior propriedade e tudo mais, porque vai buscar o objeto da administração, que é a obra, o serviço. Eu preciso saber, o mais difícil de uma licitação, principalmente quando a gente trata de licitações complexas, né, de objetos menos usuais, é saber se eu vou chegar ao final do contrato com aquela obrigação adimplida. Se eu quiser contratar um serviço de tecnologia, eu tenho um prazo X, eu preciso, no final, estar dispondo daquele serviço. Sim. Porque para a administração aquilo é relevante. Agora, deixa eu te perguntar, Igor. Curiosidade minha mesmo. Eu já ouvi que dentro dessa relação triangular da administração, que é a segurada, do tomador, que é o nosso contratado, e a seguradora, existe uma relação bilateral entre o tomador e a seguradora, que eles celebram um contrato, né, que você estava explicando para a gente das contragarantias que são estabelecidas ali de parte a parte. E, a princípio, teria uma obrigação de pagamento da seguradora para a administração. Isso. Agora, existe a obrigação do segurado para a seguradora ou se limitaria apenas ao atendimento das condições de acionamento do seguro? Como é que se daria essa relação? Barra, Igor, você pegou a pergunta aí, né? Peguei. Captou. Só porque é o seguinte, eu achava importante, porque, tipo assim, eu, inclusive, como não entendo muito dessa temática de seguro, e imagino que muitos daqueles que não nos escutam também, era definir bem esses atores, inclusive isso a circular SUSEP 662 de 11 de abril de 2022, atenção, gente, circular SUSEP 662 de 11 de abril de 2022, é a nova circular que dispõe sobre o seguro-garantia, inclusive quando trata-se de seguro-garantia para segurar contratos administrativos, ela traça bem quem são esses, né? Quem é o tomador, quem é o segurado, enfim, quem seria isso aí? Poderia dar essa explanação? Porque, na verdade, quem está aprendendo aqui é a gente, viu? Pode ter certeza. Com certeza. Vamos trocar em miúdo, né? Trazer uns exemplos assim, né? Nessa relação tripartite, a administração pública, nos casos de contratos, ela é assegurada do seguro-garantia, então ela é a beneficiária da garantia, né? A seguradora é a afiançadora, né? Quem propõe a obrigação, e o tomador seria o contratado, né? Aquele que se presta a participar do processo licitatório e, caso vencedor, contrate firme o contrato administrativo com o ente, respectivo ente. Então, essa é a relação triangular para essa figura. Lembrando que já que a gente vai falar de circular, a circular ela contempla todas as modalidades de seguro-garantia, e são várias, tá? A gente costuma dividir entre público e privado, a partir do segurado, né? Aquelas que se prestam ao segurado público, da administração pública, e aquelas que se prestam segurado da administração privada. Você dizia antes aqui no nosso esquenta que, inclusive, a grande maioria, coisa de 90% dos seguros-garantia emitidos, das apólices de seguro-garantia emitidas, são em benefício de segurados poder público. Isso. Mais de 90% das apólices hoje, elas se prestam a garantir algo à administração pública, tendo um número muito relevante disso aí, como garantia de execução de processos judiciais, principalmente execuções tributárias, né, fiscais e execuções trabalhistas. Então, por isso que eu disse, seguro e garantia são muito seguros, né? Depende. O seguro é um seguro que se volta ao objeto. Então, dependendo do objeto, aquele seguro se amolda àquilo. E aí, pegando um ganchinho, Rafa, se eu puder entrar um pouquinho nessa circular, só para a gente entender, essa é uma circular tão complexa, apesar de ser curtinha, a gente tentou, na época de discussão, deixar a coisa mais objetiva possível, porque ela se presta a isso, a contemplar, sei lá, inúmeras condições, situações, porque o objeto que vai ser segurado é indefinido. Pode ser um contrato, pode ser uma relação processual, pode ser qualquer tipo de negócio jurídico que seja admissível, né, no direito. Então, esse objeto, como o seguro, ele é um guarda-chuva que precisa se amoldar a cada realidade específica. Por isso que ele é tão complexo. E foi por isso, talvez, que vocês desregulamentaram o setor, né? Daniel, você é brilhante, né? Você sabe disso. Quando a gente chegou lá, em 2019 ainda, na SUSEP, a SUSEP tinha, então, uma
uma questão histórica até, a função de regulamentar as cláusulas do produto. Então, tinha dizendo lá o que era isso, o que era aquilo, nos termos da visão do regulador. Isso Ou seja, a policy, a norma trazia as cláusulas da policy. Da policy inteira. Isso, por um lado, podia ser bom, porque dava um padrão, mas, por outro, engessava bastante. Para um seguro, que precisa ser um guarda-chuva, né, que precisa contemplar inúmeras situações, ser engessado era um dificultador, inclusive para a administração pública, Sim. que já teve vários reveses. Então, qual o grande... Para mim, um grande ponto dessa circular é, de fato, abrir a regulamentação, deixar conceitos mais abertos, algumas obrigações específicas, mas tirar aquele plano padronizado, aquelas cláusulas padrão. Isso a gente dá liberdade às seguradoras e à administração pública para desenhar as suas necessidades. Quando a gente fala desenhar, parece difícil, né? E não é fácil. Mas quando eu falo desenhar, é quando o nosso colega lá, servidor, que vai fazer uma contratação de uma TI, um serviço de TI, vamos imaginar, ele imagina, onde é que pode dar um problema aqui na empresa? A empresa pode ter um problema de mão de obra, por exemplo. Eu posso, nesse mundo aí que está competitivo, posso ter uma carência de mão de obra especializada nessa fase do contrato que vai me gerar um problema. E eu posso garantir só isso aqui, Sim. só esse pedaço. Antes eu tinha que garantir tudo, e aí ficava um negócio engessado, e aí a seguradora não tinha interesse. Então, o grande segredo dessa norma, que não é nenhum bicho, é basicamente deixar as partes tentarem ajustar aquele guarda-chuva nas necessidades de cada contrato ali que se presta a garantia. Montarem o seu clausulado. É isso. Você sabe o que eu estou pensando aqui, Rafa? A gente vai fazendo as conexões, né? Eu vi no Igor e pensando como agora é importante que a licitação tenha uma boa gestão de riscos, né? Porque agora a gente vai ter que colocar no nosso edital o que a gente espera que a seguradora cubra. Não vai ter mais uma norma que diga. Sim, então eu tenho que estar, na minha fase de planejamento, pensando lá na frente o que pode dar errado no meu contrato e já prever no edital para que a pólice venha. E eu não sei se você lembra, mas quando saiu a jurisprudência, a decisão do STF sobre a ADC 16, que dizia que havia a possibilidade de obrigação da administração pública, caso ela deixasse de fiscalizar. E aí foi quando começou-se a ter mais cuidado, inclusive com o seguro-garantia. Muitas vezes a resposta que via da seguradora era que aquelas obrigações trabalhistas não estavam abarcadas pelas normas da SUSEP. E talvez isso esteja aqui na explicação que o Igor deu, que não era, até você falava que esse clausulado que estava na norma não era obrigatório, mas ele era o soft power, né? Tipo assim, era o soft law, era tomado como algo, olha, é recomendado, né, suavemente, então vamos seguir isso mas aqui, melhor. Isso aqui vai dar certo. E aí dá errado. É exatamente isso. E esse era o grande mistério do seguro-garantia. Por isso que no início a administração pública sofreu muito com o seguro-garantia. Cada órgão que utilizava disso teve que se adaptar às suas realidades. Mas trazendo aqui um pouquinho do espírito da lei, e aí falar um pouquinho do STEPIN, pegando o gancho que você falou, Rafa, a seguradora, que obviamente a gente está falando de cláusula STEPIN para, né, ali obras de grandes vultos, acima de 216 milhões, né? Então são valores relevantes, mas a seguradora ela pode funcionar e deve funcionar como um auxiliar da administração pública na hora de desenhar os riscos. Porque se a seguradora ela assinar um seguro que ela pode se comprometer a ter que terminar aquela obra ou serviço, ela precisa conhecer desde a origem como é que está se projetando aquela origem. E ela precisa também opinar nisso, dizendo, olha, isso aqui pode ter esse problema, isso aqui pode... A seguradora, o que eu quero dizer, a seguradora ela pode virar um grande parceiro da administração pública, porque ela, assim como a administração, tem o mesmo interesse de não dar errado. Sim. Porque a seguradora ela não vai querer de jeito nenhum que dê errado, porque se der errado ela vai ter que pagar. Isso é um tema para ir mais para frente, mas com certeza isso é o segredo do STEPIN, inclusive. Né? Esse é a grande fórmula do STEPIN, é o grande charme do STEPIN. Que você coloca um seguro, ou seja, você ganha mais um fiscal. Uma vez a gente conversando, você me dizia isso, Rafa, quando o STEPIN, que é a grande inovação, como você falou, da lei, você ganha um novo fiscal e com expertise sensacional em fiscalizar e em identificar riscos. Você ganha um fiscal, você pode ganhar um consultor e pode ganhar um projetor. Você pode alguém que lhe ajude no projeto. Porque
as seguradoras têm uma outra visão. É óbvio que não vai olhar pela necessidade da administração pública, mas pela viabilidade do projeto ou o risco maior ou menor de severidade de acontecer alguma coisa naquele caminho. E durante a execução, como você falou, ela precisa fiscalizar, porque o primeiro passo de que vai alguma coisa fugir do programado, script, né? do script, ela vai precisar acionar suas contras-garantias contra o tomador para poder ter seu capital também preservado e se programar com seus parceiros ou com seus... para se fazer, eventualmente, fazer a continuação da obra se aquilo for viável, né? A gente tem uma análise de viabilidade, são 30%, às vezes o problema é muito antes, não tem como... outro, talvez um assunto para outro podcast. Sim, eu imagino. Agora, eu vou aproveitar aqui, Barra, para fazer uma pergunta aí, com base no que você falava, de que agora há uma necessidade da administração fazer uma gestão de risco na montagem do edital do contrato. E aí, já perguntar, Igor, porque realmente isso acontecia muito, né? Muitas vezes a administração demandava a seguradora e ela dizia, isso não está na apólice. Era muito comum e às vezes a resposta vinha, inclusive, baseada na norma, a SUSEP não prevê isso. A SUSEP não autoriza. Não autoriza porque não previa na norma e tudo mais. E agora, revogadas então as circular 477 e 577 e substituindo elas agora a nova circular, que é a 662, é possível a administração, óbvio que dentro dessa estrutura normativa que está aqui, ela chegar e dizer, olha, a apólice deve assegurar isso, inclusive as obrigações trabalhistas. Inclusive as trabalhistas, inclusive multas, inclusive indenizações que sejam necessárias, inclusive a lei traz isso de forma expressa, no caso da administração pública, ela pode contemplar exatamente tudo que ela pode incorrer como prejuízo numa inexecução do contrato, né? Numa inadimplência do contrato. Ela não só pode, ela deve. Por isso que é tão complexo para desenhar esse seguro. No primeiro momento, depois que a administração incorporar isso, já tem alguns órgãos que fazem isso muito bem, isso vai ficar fácil, porque os riscos se repetem. Então, isso para um primeiro momento, né? A gente é leigo, vai lá fazer uma análise de risco, né? Um mapa de risco ali, vai dar um trabalho, mas depois que você mapear e você testar isso na vida real, né? Aquilo vai virar água com açúcar. Sim. E aí, Barra, você acha que isso tem que vir, então, no edital ou na minuta do contrato, as obrigações de seguro? Porque, na verdade, assim, e aí eu até ouvi você, a seguradora, ela, com base no que Igor nos ensinou aqui, o segurado é a administração para um contrato, né? Ele é assegurado por um contrato de seguro que não é firmado pela administração. Aquilo é uma obrigação que ela vai impor nos termos do edital, né? Já, olha, quem vier aqui saiba que tem que contratar um seguro nesses termos. E há um preço, e quem paga esse preço é a administração, que vai estar lá no preço da proposta. Sim. Então, porque, na verdade, como caiu por terra, até eu não sabia, né, que é um mito, de que a circular 477 obrigava a contratar naqueles termos, eu partia do pressuposto de que aquele anexo ali era obrigatório, mas foi bom falar com quem entende para a gente entender isso aí. Mas o discurso era repetido. O discurso era nesse sentido, né? Pois é, mas agora, como a gente não tem o modelo, realmente a administração vai ter que tomar esse cuidado. Sim. Ela vai ter que dizer quais são as condições que eu, administração, vou dar para o tomador ir lá negociar com a seguradora as condições do seguro dela. E também dizer, não me traga nada diferente do que está aqui no edital, não, senão eu não aceito sua seguro garantia. Isso, porque, veja, para a administração, quando for na formatação do edital, né, ela vai botar lá as hipóteses de garantia, né? Ela pode ser, o tomador, no caso o contratante, ele pode escolher a fiança, ele pode escolher a caução, ele pode escolher o seguro garantia. Via de regra, esses três são os principais. O problema é que o seguro garantia, via de regra, ele é muito mais barato para o tomador do que os outros. Porque como os outros são de risco de primeira ocorrência, que a gente chama, né? Aconteceu, tem que pagar, sem análise de dolo, responsabilidade, prejuízo ou coisa parecida, o preço é calculado por um risco quase que matemático, né? No seguro, não. Além do seguro em si, você tem várias variantes que permeiam o contrato do seguro. Então, é super importante no edital
existir a exigência da garantia, e caso seja um seguro-garantia, essa segura vai acontecer, vai cobrir isso, multa, indenização. No edital, ao meu ver, aí o professor Daniel me corrige. Acho que não precisa ser tão detalhado, mas você pode ter que colocar o que é que vai ter de cobertura, prazos, abrangência, essas coisas mais... E no contrato, não. Aí no contrato, na cláusula da obrigação, você vai dizer, essa obrigação deve ser cumprida dessa forma. Ou seja, o edital já vai ter de trazer, em minha avaliação, isso é algo fundamental, o edital já traga as obrigações a serem seguradas pela apólice, porque isso vai ser objeto de mensuração da proposta. Porque é com base naquilo que a empresa vai dizer quanto custa um seguro desse para eu poder colocar isso na minha proposta. Isso é fundamental nesse ponto. Porque antigamente era isso. Antigamente era... A administração ficava tranquila, né? Porque tem a apólice padrão. Tem a apólice padrão. E a apólice padrão dava errado. É isso que eu já falei. Não, na verdade, pelo que você fala pra gente, a apólice padrão não existia. Ela cumpria a formalidade, né? A exigência formal. Mas a maioria das vezes, é óbvio que eu estou olhando muito para contrato administrativo. Na relação de processos, né? Como eu falei, de execução de fiscal ou trabalhista, dava muito certo, tá? Porque o juiz era o grande fiador ali e dava certo. Nos contratos administrativos, principalmente os mais complexos, os menos usuais, concessões, né, grandes leilões que ocorreram no Brasil e tudo, mas às vezes que foram chamados a resolver, os seguros não deram certo. Né? Por isso que a gente acha que agora, com a lei, com a circular, com a resolução 407 que veio no ano passado, a gente vai ter espaço para a administração, segurador e contratante se ajeitarem aí dentro do seguro e tornar esse instrumento, sim, o melhor instrumento de garantia para todos. Eu sei que a gente já está terminando. Eu me antecipei antes de você fazer as palavras finais. Eu ainda tenho umas perguntinhas. Você tem? Também. Eu tenho duas. Então, eu tenho duas perguntas. Eu tenho uma pergunta que é de procedimento. Eu sei que a circular ela desregulamentou, mas antes, na 477, a gente tinha a tal da expectativa de sinistro, que era um próprio terror da administração, porque o que acontecia, Rafa? Você tinha você antevia lá que você ia precisar abrir um processo administrativo contra o contratado, dizendo que teve inadimplemento ali. No início do processo, você tinha então que startar uma expectativa de sinistro para a seguradora ia lá e abria, acho eu, né, um procedimento interno também de verificação das condições de acionamento da apólice, e essa seguradora, né, não sei se todas, mas ficava lá mandando aquelas cartinhas para a administração, perguntando, mande mais documento, mande mais documento. E se a administração não mandasse o documento, ela arquivava o processo e abria o prazo prescricional para acabar com a apólice, acabar com o direito de acionar a apólice. Era mais ou menos esse o desenho. Como é que fica o procedimento agora na circular 662? Não tem nada? Vai ser a apólice que vai definir tudo isso? Como é que fica, Igor? Essa pergunta é ótima, Daniel. Você pega os pontos-chave rapidamente, né? Cara, essa questão da expectativa de sinistro era muito complicada. Era muito complicada por causa de tudo isso que você falou. O que é que essa circular tentou resolver? Como eu te disse, essa circular, ela trata de vários tipos de seguro-garantia, né? Não só para a administração pública. Então, ela é um pouco aberta. Mas o que é que ela diz? Olha, você pode ter ou não na apólice a exigência de expectativa de sinistro. Mas se você tiver, você precisa deixar claro qual é o momento e a forma de fazer essa expectativa. E mais importante, ainda que o segurado descumpra essa obrigação, ela só pode gerar a perda do direito da indenização se ela tiver agravado o risco, se este agravamento decorrer de uma ação que tenha envolvida com a obrigação, né? E se esta ação efetivamente gerar na ocorrência do sinistro. Então, hoje, porque no Código Civil, trazendo para o princípio do seguro, o princípio da boa-fé, ele trata, basicamente, não pode ter dolo na relação segurada. De nenhuma das partes. Nem da seguradora, nem do segurado, nem do tomador. Dolo não pode existir. Então, eu não posso provocar o resultado da indenização. Isso tem que ser aleatório. Então, se ia provocar, nem participar desse risco de forma intencional ou culposa, né? Mas, assim, chamavam de culpa grave, né? O que essa circular está dizendo você pode ter essa exigência, tá? Porque isso é um mecanismo de preparação da seguradora, né? Quando é um sinal de alerta para ela, para que ela já vá
ver com o tomador, primeiro, saber o que está acontecendo, depois, eventualmente, já providenciar as contragarantias dela para poder fazer aquele equilíbrio de caixa. Então, esse é um instrumento importante para a seguradora, mas ela só pode ser um prejuízo para o segurado se disso aí gerar o resultado da ocorrência. Se for uma mera formalidade, como era antigamente, você pedia mais para construir essa narrativa, isso não gera a perda da indenização, a seguradora continua obrigada, mesmo que não haja comunicação da expectativa de sinistro. Eu acho que isso é bacana. Isso é um grande avanço. É um avanço que vai ajudar bastante. Com certeza. Agora, Igor, a gente tem uma alteração na nova lei de licitação e eu diria que a gente tem muito seguro para contratos de serviços continuados e agora também fornecimento continuado. E esses contratos, eles tinham vigência como regra no regime da Lei 8666 de 12 meses, que seriam prorrogados a cada aniversário, chegando no máximo a 60 meses. A lei, ela inverte essa lógica, porque ela diz que o contrato agora vai chegar logo nos 5 anos, ou seja, nos 60 meses, você assina logo por esse período. Só que, e eu acredito que, preocupada, inclusive, com o peso da garantia, dado o valor desse contrato, como seria de 5 anos, vai ficar um valor muito alto, ela diz que o valor da garantia vai se considerar, a garantia vai considerar o valor do contrato por 1 ano, só por 1 ano. Aí vem algumas questões de ordem procedimental. Bem, chegava ali, um dos fatores pelo qual a lei colocou 5 anos direto é que você elimina aquele custo de transação de todo ano você ter que fazer aquele procedimento de renovação do contrato. E nesse contrato de serviço continuado é interessante que não é só um ajuste de prazo, é mesmo uma renovação do contrato. Porque prazo no contrato de serviço continuado é quantidade. E aí você tinha que renovar o contrato. Agora eu não preciso mais renovar o contrato. A administração pode rescindir esse contrato? Pode, no aniversário. Mas ela não precisa mais ficar renovando todo ano. Minha pergunta é, como a garantia, a lei diz, o texto da lei aqui, a garantia vai se basear num período de 1 ano, no valor de 1 ano, eu entendo que você pode ter uma garantia com a vigência de 5 anos, mas com base no valor de 1 ano, como está previsto. E aí eu não precisaria estar prorrogando o contrato todo ano, renovando a garantia, melhor dizendo, todo ano. É isso mesmo? É isso. A gente tem 2 cenários normativos, né? A lei, ela traz uma exigência até de pouco diferente da norma. Então, a lei, ela fala que a vigência da apólice, né, do seguro, ela vai acompanhar o período do contrato, né? Isso. Então, na circular, a gente vincula a vigência da apólice à vigência da obrigação, porque pode ter várias obrigações dentro do contrato, com prazos diferentes, e você querer assegurar 1, 2 ou 3, então é descasado um pouquinho. Lá pela lei 1433, o prazo da apólice deve ser o prazo do contrato. Sim. Então, o que é que isso pode acontecer? Se o contrato for de 60 meses, via de regra, a apólice deve ser 60 meses. Acontece que o mercado, né, por uma lógica de regra de mercado, às vezes não oferecem produtos tão longos. Porque tem que fazer reversão de risco, porque tem a cobertura do ressegurador, né, que é o segurador da seguradora. Né? Então, às vezes, ele vai ter que fazer ali uma oferta de 3 anos, por exemplo. Mas, se ocorrer isso, nesse intervalo de 3 anos, a seguradora ela não pode desembarcar do risco. Quando chegar lá em 3 anos, tendo o contrato de 5 anos, ela vai ter que acompanhar o risco, renovar aquele ainda que ela aumente o preço do tomador a partir da análise de risco dessa. Mas se o contrato for anualizado, você pode contratar a seguradora, a apólice, como você falou muito bem, a relação da seguradora não tem nada a ver ali. Você pode ter uma negociação entre o tomador e a seguradora diferente. Você pode ter um contrato de 1 ano e dizer assim, não, mas me dá uma cobertura de 5, porque caso vá ter, você já não precisa procurar outra apólice, eu já tenho uma apólice dada. E a seguradora pode oferecer uma cobertura de 5, mantida aquelas condições do contrato.
Isso aí é aberto, não tem problema nenhum. Vai depender muito do objeto do contrato, né? Que às vezes é mais complexo, às vezes é mais simples, às vezes é mais usual da seguradora. Tem seguradoras que se especializam em algum tipo de seguro, né? E outras para outro tipo de seguro garantia. E outros tipos de seguro garantia. Então, às vezes, você consegue ter um contrato de uma vigência e a pólice uma cobertura maior. O que a lei exige é que seja, no mínimo, igual ao prazo do contrato, né? Isso. Interessante, você traz um elemento que a gente vai ter que identificar agora e lidar com isso, que é o elemento de mercado, né? Pela desregulamentação, como você falou. Agora é o elemento de mercado, ou seja, a lei diz 5 anos, mas as seguradoras não gostam de passar 3 anos. Possivelmente, o contratado vai ter que considerar isso aí na hora de negociar lá com a seguradora. Mas a seguradora não pode desembarcar do risco, que a gente chama. Então, o que ela pode fazer com 3 anos é renegociar o preço que ela cobrou lá do seu tomador. E se ele pagar bem, se ele não pagar bem, ela só pode sair se ela prestar uma outra garantia. O que vai acontecer também é que, embora esse valor anual do contrato, ele vai ser reajustado a todo ano no serviço e no fornecimento contínuo. Então também vai acabar sofrendo uma alteração anual. Por isso, talvez isso tenha aí alguma maneira de a administração isso, né? E a administração exigir um reforço daquela garantia do seguro, né, por conta da alteração do valor anual dos 12 meses. Pode, se a alteração for pré-concebida sob o ponto de algum índice financeiro, monetário, a pólice também pode acompanhar. Tá? Isso pode estar projetado. Né? Então, se vai atualizar pelo IPCA, a pólice também pode estar apoiando. Óbvio que a seguradora precifica tudo isso. Né? Ela cobra o prêmio a partir dessas realidades. Ela faz uma conta e ela pode acompanhar sem precisar mexer na alteração. Mas se precisar mexer, eventualmente você pode pedir um reforço da garantia. Em alguns casos, sim, que são aqueles casos em que a gente chama de reajuste em sentido estrito. Com um índice determinado. Agora, em outros casos, não. São aqueles que têm o contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, que tem grande peso de mão de obra. O reajuste dele é com base... A grande repercussão são as convenções coletivas, que são resultados de negociações anuais. Então, esse índice vai variar aí, mas também é uma possibilidade. Agora, aí eu questiono. A lei fala que é 5 anos mais 5 anos. Então, esses 5 anos novos, eles representam, de fato, uma renovação contratual. E aí sim, sem dúvida, a garantia tem que ser um novo contrato de garantia, como é um novo contrato. Porque, como você disse, a obrigação ali inicial já foi cumprida. Agora eu preciso de uma nova pólice. Inclusive com outra garantia, se for uma escolha do tomador, né? Porque o que acontece, que você bem pontuou, que é a questão da adequação ao mercado, que acontece em todos os lados, às vezes alguns tomadores tomam tanto seguro, garantia, tem tanto risco agravado, que tem o rating de crédito com as seguradoras diminuído. E às vezes ele não consegue mais uma renovação, ou nem numa seguradora, nem outra. E aí vai ter que ofertar uma outra garantia admitida em lei, porque aí é uma questão também de mercado. O seguro-garantia, e isso é bacana você entender, é uma relação mercadológica típica. Típica. Então, se eu não tenho crédito no mercado, eu não consigo tirar um seguro-garantia. Assim como a fiança bancária. E aí vai restar a caução. Barra, vai dar trabalho, então. Vai. E eu estou preocupado aqui com a transição. Eu quero fazer uma última pergunta para a gente liberar o nosso convidado que respondeu. Na verdade, está certo, já tá programado, a gente não vai conseguir gravar isso hoje, mas está certo que o Igor vai voltar. Vai voltar, inclusive para falar do Step-in, porque tem muita coisa procedimental. Se vocês quiserem me botar aqui cadeira permanente, eu fico só para assistir. A gente vai fazer. Seria não muito se ofereça, não. Mas eu estou preocupado com a transição, porque eu vi aqui no final da norma que a partir de 1º de janeiro de 23 não pode mais comercializar nada em desconformidade com a norma, mas o parágrafo único diz que os planos antes de início da vigência terão que ser substituídos. É só plano ou as apólices atuais que a administração tem vão ter que ser adaptadas e alteradas para a nova circular a partir do dia 1º? Como é que funciona isso? Decifra para a gente o 35, por favor. Vou te decifrar, então. O que a gente chama de plano de seguro a ideia, o modelo de negócio do seguro, que ele é, via de regra, registrado na SUSEP. Então, a SUSEP tem, cada seguradora que vende
um seguro-garantia para a administração pública, para a iniciativa privada, não importa, ela tem um plano que antes era constituído com aquelas cláusulas padrão que a gente falou lá na outra das antigas normas. Hoje, ela precisa reconceber isso. Por que a norma previu isso? Porque senão eles iam manter aquela estrutura arcaica e dificultar a inovação, os novos produtos, sob o argumento de status quo, de manutenção do status quo. Então, a norma fala, você vai ter até um X período para poder comercializar ainda, porque o mercado é muito lento, né? É uma coisa complexa, de fato, tem operação tecnológica, tem tudo. Até um período você pode comercializar, depois daquele período você não pode comercializar mais, e depois de X você tem que trocar os seus planos todos. Que é isso? Apresente os seus clausulados. Traga o seu cláusulo. Claro que esses clausulados, eles podem ser, em algumas situações, negociados no caso concreto. Mas você tem um padrão, um plano de seguro que fica ali depositado na SUSEP, até inclusive é disponível para o cidadão no site da SUSEP, que é para a pessoa ter ideia de como é constituída, quais são as regras gerais, quais são as hipóteses de perda de seguro. Aquilo já está desenhado no modelo que eles apresentam à SUSEP. Antes não era necessário, já era assim, mas era repetição da norma. Sim. Né? Mas agora eles vão ter que fazer um plano, cada um com o seu modelo, com o seu jurídico, com os seus órgãos de consultoria de risco, para desenhar um modelo e depositar a partir dessa data lá na SUSEP. E aí essa é a grande mudança. É um estímulo para a inovação. Para a inovação andar um pouco mais rápido. Né? Legal. Eu diria que assim, isso tudo, inclusive a circular, que eu esqueço o número aqui, 662 de 2022, está em vigor a partir de quanto, Barra? 2 de maio. 2 de maio, ou seja, já está em vigor. E ela vem, né, com toda essa liberdade que o Igor mencionava, ela está em linha com o dever que a lei impõe ao gestor de mapear os riscos do contrato. Perfeito. Porque aí, mapeando os riscos, ele vai conseguir dizer lá no edital e na minuta do contrato quais são os riscos que a apólice deverá cobrir, quais são as obrigações que a apólice deverá cobrir. Isso é uma coisa que todo mundo deve ter muita atenção agora no novo regime para aplicar a nova lei e também, né, toda essa questão da vigência que a gente já falou aqui, por essa alteração, lembrando que apesar do contrato ter uma vigência de 5 anos, o valor da garantia vai ser calculado em cima de 1 ano do valor do contrato e toda aquela renovação, tudo isso que nós conversamos aqui. Bem, eu queria, Igor, te agradecer, foi muito bom mesmo, você esclareceu muita coisa para a gente, muita coisa operacional. Eu acho que esse detalhe de que, olha, você vai ter que pensar nas obrigações, determinar isso, foi fundamental. Daí, você fazer seu tchau, sua última palavra, que nosso tempo já está um pouco estourado, mas foi por uma boa causa. Foi. Garanto que todo mundo gostou. Eu só agradecer aqui o convite, a oportunidade de conversar sobre esse assunto. É um assunto que é bem espinhoso, mas ele é muito estimulante, assim, vai trazer grandes coisas. E essa circular aqui, como ponto final, ela foi objeto de discussão de 18 meses. Né? Ela foi por 2 consultas públicas, tivemos participação muito presente da administração pública, órgãos que estão acostumados a fazer uso deste instrumento, a ANEEL, a ANP, participaram decisivamente, PPI, assim como o mercado segurador. Esta é uma norma que está aqui com grande expectativa. Para mim, que participei desse processo, eu tenho grande expectativa que isso daqui a algum tempo vai estar internalizado e a gente vai ter grandes resultados como objetivo de seguro proteger o segurado. E aí, no caso da administração, ter os seus objetivos alcançados. E aí, renovar de novo os meus agradecimentos, a minha disponibilidade sempre. É um prazer e uma honra estar com vocês. Amigo, parabéns pelo trabalho. Realmente foi uma norma que, só por esse aspecto de desregulação, de dar liberdade, eu acho fundamental. E por quebrar essa ideia, né? Às vezes, a ideia de padronizar leva àquele soft power que a gente falava, ou soft law, como queira que chamar, e que muitas vezes desincumbiu as seguradoras dizendo, olha, foge do que está nas normas da SUSEP. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Querido Barral, o que você tem a dizer? Só agradecer mesmo o nosso convidado, nosso primeiro convidado. Foi uma participação que abriu com chave de ouro aí essa nossa discussão, né? Estamos no início do nosso podcast.
Eu só quero então agradecer o Igor, muito obrigado pela participação e convidar vocês a nos seguirem tanto nas plataformas digitais como no nosso canal do YouTube. Deixem seus comentários, façam as suas indicações de próximos temas que a gente estará aí ao longo dos nossos episódios tratando agora da fase de planejamento. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão que você quer apresentar para que a gente traga aqui um convidado especial como tivemos hoje, fique à vontade, nos indique lá nos comentários desse episódio. Obrigado a todos. Excelente, amigo Barra. É isso, gente. Fica o convite, fica o nosso agradecimento pela sua audiência e nos aguarde que em breve estaremos aqui com mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.